Você já parou para pensar o que acontece com seu corpo quando você bebe muita água ou quando come algo muito salgado? Basicamente, o seu organismo ele sabe a quantidade certa de líquido para enviar para suas veias para que você se mantenha vivo. A resposta para isso está em um conceito fundamental da biologia, chamado de homeostase, que significa a manutenção do equilíbrio interno do nosso corpo. No século XIX, o fisiologista Claude Bernard já dizia que a estabilidade do meio interno é a condição para que tenhamos uma vida livre e saudável. Se o nosso corpo ele fosse uma grande metrópole em pleno funcionamento, os rins eles não seriam apenas os órgãos de descarte, eles seriam a estação de tratamento de água mais avançada do planeta e os centros de controle de segurança biológica mais refinada que existe. Muitas pessoas associam os rins exclusivamente é, à produção de urina, mas essa é apenas a ponta do iceberg. Eles trabalham 24 horas por dia, filtrando o nosso sangue, decidindo molécula por molécula o que deve ficar no nosso organismo e o que precisa ser eliminado. Eles controlam o pH do sangue para que ele não fique ácido, regulam a produção de glóbulos vermelhos através de hormônios e equilibram os sais minerais como o sódio e o potássio, que fazem o nosso coração bater corretamente. Se essa estação de tratamento falhar por apenas algumas horas, o acúmulo de toxinas no sangue seria capaz de paralisar os nossos outros órgãos. Para entender como essa engrenagem perfeita opera em macro e micro escala, o nosso grupo preparou um documentário. A gente vai começar analisando a estrutura física desse órgão e como ele recebe todo esse volume de som. Sejam bem-vindos ao nosso documentário sobre rins, água e o equilíbrio interno. Para começarmos, primeiro temos o córtex renal, que seria a camada mais externa do rim. Ela é a recepção, o que isso quer dizer é o primeiro lugar onde o sangue vai chegar através das artérias para começar a ser processado. Bem, para entendermos como essa máquina funciona, nós primeiro temos que entender sua estrutura. Primeiramente, precisamos entender que nós temos dois rins que ficam na parte de trás do abdômen. Se cortarmos o rim, nós temos três partes principais. Temos, por último, a pelvis renal, que seria esse funil esbranquiçado na região do meio do rim. Uma observação interessante para se falar é que toda a urina formada pela medula renal será pingada na pelvis, que vai se conectar ao ureter, que vai levar até a urina até a bexiga. A segunda região ou parte é a medula renal, na qual podemos dizer que é a região central interna composta por estruturas parecidas com pirâmides, as chamadas pirâmides renais. Ela funciona como um sistema de tubulações profundas que coletam o fluido pulsicário. Se dermos um microscópio dentro daquele córtex e daquela medula que vimos anteriormente no quadro, a gente vai conseguir ver a verdadeira força de trabalho do rim, que é o nefrão. Cada rim possui cerca de 1 milhão dessas estruturas e elas são divididas em duas partes essenciais que aparecem na imagem. Primeiro nós vemos o glomero, que parece um novelo de lã feito de vasos sanguíneos. Ele funciona basicamente como uma peneira de alta pressão, que empurra a água e pequenas impurezas para fora do sangue.
Logo em seguida, o líquido entra nos túbulos renais, que é esse caminho em forma de U. E é aqui que a mágica acontece. O rim reabsorve aquilo que ainda presta, o que ainda serve, e joga fora todo o resto. Pense nisso como arrumar uma gaveta bagunçada. Em vez de ficar escolhendo item por item, o nefron ele joga quase tudo para fora da gaveta de uma vez e depois ele devolve para o sangue aquilo que realmente tem valor, deixando o lixo seguir adiante. Essa estrutura do néfron faz o que chamamos de osmorregulação, que é o controle da água. E quem manda nessa operação é o hormônio chamado ADH, produzido aqui no cérebro. Aí você me pergunta, como isso funciona na prática? Imagine que você passou a tarde inteira caminhando no sol e esqueceu de beber água. Seu corpo começa a desidratar. O cérebro percebe e libera esse ADH no sangue. E esse hormônio dá uma ordem direta para os túbulos do rim. Segurem toda a água que puderem e aí o rim obedece. Reabsorve a água de volta para o corpo. O resultado é aquela urina super concentrada, escura e em pouca quantidade. Agora, se você sentar e tomar 2 litros de uma vez, o cérebro corta o ADH. O rim entende que a água sobrando abre as comportas e a urina sai clara e abundante. É o rim garantindo que você não murche e nem que fique inundado. Além de controlar a água pura, os rins são os maiores reguladores da nossa pressão arterial, através do controle de sódio, o famoso sal. Olhando para essa imagem do vaso sanguíneo, vai ficar mais fácil de entender essa relação. Quando exageramos em alimentos muito salgados, todo esse sódio vai parar na corrente sanguínea. Acontece algo interessante. Por um processo chamado osmose, o sal vai funcionar quase como um ímã, puxando a água para dentro do vaso sanguíneo. Com mais líquido circulando ali dentro, o volume de sangue aumenta e as paredes das artérias ficam mais pressionadas. É assim que faz a pressão arterial subir. Mas o corpo não deixa isso acontecer sem reagir. Os rins percebem rapidamente esse aumento de pressão e vai começar a trabalhar para restaurar o equilíbrio. Eles passam a filtrar e eliminar o excesso de sódio e a água através da urina. Conforme esse excesso vai saindo do corpo, o volume de sangue vai diminuir e a pressão arterial vai voltar ao normal da maneira automática. Ou seja, além de filtrar as impurezas, os rins também funcionam como reguladores naturais da nossa circulação e da nossa pressão arterial. Como podemos ver ao longo deste documentário, os rins são verdadeiros engenheiros químicos. Eles filtram a cerca de 180 litros de fruto todos os dias da nossa vida para produzir apenas 1 ou 2 litros de urina, mantendo o nosso ambiente interno em perfeito equilíbrio. Quando deixamos de beber água ou sobrecarregamos o sistema com muito sódio de forma contínua, esses microfiltros sofrem, podendo gerar problemas sérios como pedras no rim ou até perda de função renal. Cuidar dos nossos rins através da hidratação básica diária é garantir que a nossa estação de tratamento interno continue funcionando perfeitamente. Proteja os seus rins, beba bastante água e muito obrigado por assistir esse documentário.